Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Diego de Berardino. Essa vez falando aqui da minha participação no Gaudium Chess Masters, né? Um evento aí promovido pela empresa de tecnologia Gaudium, uma parceria também com o grande mestre Rafael Leitão e o Chess.com. A gente vai dividir a minha participação aqui em duas partes. Hoje a parte 1, né, que fala da primeira fase. E a parte 2 amanhã, né, do meu match de quarta de final contra o Crico. Mas antes da gente começar, você deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer. Vamos lá então. Alguns momentos críticos, né, de cada partida. Primeira rodada da primeira fase, enfrentei o grande mestre Renato Quintiliano, né? Lembrando que era um grupo de 6. E jogávamos em ida e volta, né? 10 rodadas, classificavam os 4 primeiros para as quartas de final. O grupo tinha o grande mestre Alexander Fier, o grande mestre Gilberto Milos, o grande mestre Renato Quintiliano, eu, o M. Diego de Berardino, né? As mestres feed Juliana Teral e a Júlia Alboredo eram 6 integrantes aí do grupo. A primeira rodada, então, contra o Quintiliano, eu tinha pretas. Nós jogamos aqui cavalo F3, cavalo F6, G3, C5. Então, ele jogou C4, transpondo para uma inglesa. E eu joguei com D5 aqui. Essa linha aqui, a ideia é jogar uma estrutura Marox, né? Reversa. Os peões controlam bem o centro aqui. Lembra muito uma dragão acelerada ao contrário, a linha dessa partida, né? Tudo isso aqui já foi jogado muitas vezes. A gente vai passar rapidamente aqui a fase da abertura. Cavalo C4, cria ameaça de bispo toma e cavalo por E5, F6, F4. Aqui B5 expulsando o cavalo, cavalo E3, as pretas tomam em F4, tomou de torre. Torre B8 aqui é uma ideia para tirar da diagonal, defender o peão, cavalo F5. Tudo isso aqui foi bem jogado, mais ou menos equilibrado aqui, né? Roque, bispo E3. Aqui eu joguei cavalo E6. Aumentando o controle da casa D4, ele tinha uma possibilidade interessante de bispo D5 aqui, no entanto ele jogou torre E4, cria alguma tensão aqui em cima do meu cavalo de E6, né? Eu joguei cavalo de ED4, ele tomou em E7, cavalo toma, bispo toma, peão toma, torre toma. As brancas ganharam um peão aqui, mas tem compensação, né? A cravada dama B6 não leva a nada porque ele tem E3, né? Mas a minha ideia era jogar cavalo F5. Lembrando que são partidas de blitz, 3 minutos com 2 segundos de acréscimo. Então, vai passando o tempo, os jogadores vão se apurando e acontecem erros, às vezes erros graves, né? Torre F4, cavalo E3, atacando a dama. Dama B3, cheque, RH8. Bispo F3. Essa posição tem uma compensação interessante para as pretas, né? Esse cavalo está bem colocado, essa torre está meio estranha em F4. F5 foi uma boa ideia para restringir ainda mais essa torre. Ele jogou rei H1 e dama B6. Esse é um momento importante aqui. G5 daria um bom jogo aqui para as pretas. Esse torre D4, G4 mesmo, restringindo o bispo. E se bispo G2 dá para tomar esse bispo, né? E se rei toma, tem bispo C6 cheque. Ele vai ter que jogar cavalo D5 para não perder a torre, mas fica numa cravada bem perigosa aqui. Tem bastante compensação para as pretas aí pelo peão. Depois de dama B6, o Quinte jogou muito bem aqui, cavalo D5. Trocando o meu cavalo poderoso ali. E aqui a vantagem dele só foi aumentando. Até que aqui no apuro a casa acabou caindo para mim. Agora ele tem um peão a mais, está ameaçando aqui em D7, né? Eu joguei bispo E6, ele veio tomar esse peão. Dama por B2, dama E7, ameaçando o bispo e a torre. Eu joguei torre F6, que pendura, mas a posição já é muito difícil, né? Ele deu cheque. Bispo D5, bispo G8, bispo D5. E aqui as brancas ganham. Eu segui mais alguns lances aqui com torre E6, bispo toma.
Dama toma E2, mas isso aqui vai para um final perdido e logo abandonei. Então comecei aí perdendo, né? A segunda rodada foi com a mestre feed Júlia Alboredo. Eu tinha as pretas, né, nessa partida. Acabei jogando a defesa Alekhine, que eu venho jogando com frequência ali no Title Tuesday. Uma defesa interessante para Blitz, né? Mas ela jogou o agressivo ataque dos 4 peões. Uma linha bem interessante aí para as brancas contra a Alekhine. É bem perigosa, tem uma iniciativa bem perigosa se as pretas não se cuidarem, não jogarem corretamente, né? Esses peões aqui ganham muito espaço, né? E podem avançar a qualquer momento ali. Aqui ela cometeu uma pequena imprecisão com o bispo E2, né? Cavalo C3 é mais preciso, para se C5 ela tem D5, aqui o cavalo está apoiando o peão. Então depois de bispo E2 veio C5, bispo G5, dama D7, talvez trocar aqui mesmo com o bispo E7 fosse melhor. Mas dama D7, cavalo C3, C por D4, cavalo por D4. Aqui as brancas já tem uma pequena vantagem aqui, devido ao espaço, né? Eu tenho a casa D6 enfraquecida. Tá tocando bispo aqui de F5. Eu joguei bispo G6 e agora tem uma iniciativa perigosa aqui. Cavalo DB5 foi um bom lance, né? Propondo a troca das damas. Aqui se eu tomar torre toma, cavalo C7 é chato, né? Se eu jogar cavalo A6, por exemplo, A3 aqui, minhas peças estão mal colocadas. Ela tem ideia de B4, cavalo D6. Então eu joguei cavalo A6 direto, sem trocar as damas. Bispo F3 aumentando a pressão aqui em B7. Torre B8. B3. Bispo B4 cravando aqui. Roque. As brancas aqui têm a vantagem devido à má colocação dos cavalos pretos aqui, né? No flanco. Ela jogou cavalo E4. Trocou em E4. Eu tive que trocar em E4 aqui para evitar cavalo D6. Embora cavalo C5 talvez seja um lance bom, né? Mas no Blitz a gente quer eliminar esses cavalos perigosos. Mas aqui, par de bispos, as brancas têm uma ótima posição. E aqui eu acabei ficando pior. Cavalo C5, simplesmente bispo F3. A6 para expulsar o cavalo. Cavalo veio para D6. Eu joguei F6 para me livrar aqui desse peão, né? Mas aqui estou abrindo a posição para os bispos, né? Bispo H6, torre FD8, cavalo E4. Nessa posição as brancas têm clara vantagem e depois de F5 acabou caindo um peão. Bispo toma B7, eu estou próximo aqui de perdido, né? E o que me salvou é que é uma partida de blitz, como acontece com todo mundo, penduradas podem acontecer, né? Aqui, por exemplo, rei F2 é um bom lance para centralizar o rei, G4. E se rei G6, bispo E3, né? As brancas têm vantagem próxima de decisiva. Ela acabou pendurando aqui com torre A1. O que costuma acontecer às vezes nos apuros de blitz. Penduradas de todo mundo para todo lado. Aí o bispo toma E1, ela abandonou. Acabei escapando aqui. Depois na terceira rodada, enfrentei a Juliana Teral. Também mestre feed. Perdão, não foi essa partida. Essa partida foi da volta. Essa foi uma boa partida aqui, numa Ninzo Índia. Acabei jogando uma variante que eu tenho jogado bastante aqui com A3 nesse momento, né? As pretas jogam C5, cavalo sai por E2, dama C7 e bispo A2, com a ideia de avançar esses peões e abrir a posição para o par de bispos. Aqui encaixou bem. Roque, torre D8, aí C4, mandou B6 e aqui depois de bispo B2, E5 é uma imprecisão. Aqui dá para jogar outras coisas, como por exemplo trocar e bispo A6 para pressionar em C4. Tem 10 de B5.
Mas depois G5, D5, as brancas têm vantagem aqui. A ideia é F4 e abrir o bispo de casas pretas, que não tem adversário. Ela jogou bispo A6, F4. Agora, se tomar, eu estou tomando em F6, né? Abrindo o roque. Ela jogou cavalo G4 atacando em E3. Lembrando que eu não posso tomar porque está caindo a dama, né? Mas dama C1 defende aqui e ataca o cavalo. E se o cavalo sair, como ela jogou, H3 aqui. Agora, se o cavalo sai de G4, está caindo em E5, ganhando um importante peão. Ela tomou aqui, sacrificou uma peça, mas agora as brancas, além da peça mais, tem um ataque forte aqui na grande diagonal. Eu mandei cavalo F4 aqui para entrar em E6, torre E4, cavalo E6 atacando a dama, G5 para abrir a diagonal, e aqui o ataque é decisivo. Depois de dama G3, cheque, rei F7, bispo toma F6, as brancas vencem. Então, essa foi a terceira rodada. Na quarta eu joguei contra o grande mestre Gilberto Milos. Essa aqui eu perdi sem muita chance aqui na outra Niso-Índia, né? Dessa vez com B6. Jogou essa variante que o bispo vai para 5. Parece que vai ficar preso com B4 aqui, mas ele tem essa ideia com o cavalo A6 e não defende o B4. É uma linha estranha, mas jogável para as pretas. Peão toma, bispo G2 aqui vai recuperar por conta da cravada. Ele jogou roque. Eu tomei em D5. Ele jogou B5. As pretas normalmente fazem... criam um contra-ataque aqui na lá da dama com esses peões. B3 aqui já é impreciso. É melhor rocar, né? E se B4, o cavalo vem para E4. Então, depois de B3, B4, as pretas já tem uma ótima posição. Agora aquele cavalo ressurge, né? Batendo aqui em D5 e mais. Eu tenho uma ideia de bispo A6, cavalo D3 bem chato. Foi o que aconteceu aqui. E eu acabei ficando pior aqui. E lentamente fui superado aqui. Dama D2, H6, torre de F, D1. Bispo D3. Aqui a posição vai piorando, ele está ficando muito ativo, né? Dama D7, colocando a dama em jogo. Cavalo F4, o bispo voltou lá para H7. Eu joguei dama B2 para criar alguma coisa aqui na diagonal com o bispo, mas ele jogou muito bem esse bispo D8, um lance excelente. Aqui agora ele tem 10 G5 e o bispo tá... O cavalo está defendido ali pelo bispo, né? Eu abri a diagonal para responder G5 com o cavalo H5. E dar mate lá em H8 se ele tomar, mas aí ele jogou outro plano bom, A5, G4, A4 aqui para abrir a coluna. E aqui eu tenho problemas. Eu joguei o estranho torre C3, né? Aqui tinha que tomar mesmo. Mas depois de dama tomar 4, as pretas estão muito bem. Joguei torre C3, cavalo E4. Levou meu bispo, mas aqui a posição já é bem difícil para mim. Joguei cavalo H5 tentando criar algo lá em F7, em G7, F6 bloqueando a diagonal. E aqui chegou um momento que eu acabei pendurando. Ainda estava jogável aqui, tá? Dama C4, dama B5 propondo a troca. E aqui eu podia jogar quase que igualar com um lance como cavalo F5, né? Mas dama F4 foi otimista para trazer peça aqui em cima do rei das pretas. Mas levou cavalo toma D5, torre toma D5, dama B1 cheque e vai pegar o meu bispo de A1. Rei G2, dama toma 1. E aqui eu pendurei, né? Já tá difícil a posição e pendurei a torre. Não vi que tá caindo a torre aqui. Ele ainda tomou meu cavalo antes. Peão toma, dama toma. Dama G4, bispo F8. Ele acabou vencendo com tranquilidade aí. Nesse momento, então, tava com 2 em 4. Aí veio a partida confia na quinta rodada. Essa partida foi uma longa partida que eu fiquei melhor de pretas. Aqui chegou nesse final, né? Eu tenho um peão a mais e esse peão é fraco.
E eu deveria ter boas chances de ganhar aqui, né? Mas o Fier é liso, né? Ele acha muitos recursos, mesmo em posições difíceis. E eu acabei deixando escapar aqui o final. Ele foi e voltou, teve umas idas e vindas aqui. Mas os bispos de cores opostas aqui dificultam um pouquinho a vitória. Porque o final com 2 a menos tem chances de empate aqui, né? Eu acabei ganhando o peão de D4. Mas aqui, esse é um momento aqui, era uma hora que eu poderia jogar, por exemplo, F5 e Rei F7, e melhorando aqui. Agora com 3 passados aqui eu posso trocar as damas, sem dúvida nenhuma. Mas acabei jogando dama D4 e me enrolei bastante aqui. Bispo F3, aí aqui ele, ao invés de trocar as damas, que levaria a posição com 3 passados, ele deixou a dama ali, né? Agora sempre que eu tomar, ele vai tomar aqui e a gente vai chegar a uma posição só com 2 passados, que tem mais chances de empate aqui. Claro que foi jogado aí num blitz, né? Eventuais oportunidades aí eu deixei de ganhar, mas no fim das contas eu perdi a paciência e acabei trocando. E aqui a vitória aparentemente não é mais possível, né? Ele montou... Ou se for, né? É uma posição de problema, mas ele defendeu muito bem. Eu não consigo tirar o rei. E se eu avançar aqui, esse final é um empate teórico. Ele pode, por exemplo, botar o rei em E2, né? Bloqueando os peões, e o bispo pronto para sacrificar aqui. O bispo em C2, né? No caso de ele botar o peão em E4, de eu botar o peão em E4 em D4, pronto para sacrificar aqui em D3. É uma posição de empate teórico. E eu acabei aqui jogando de qualquer jeito. Ele não só empatou, como ganhou meu peão de F7 aqui. No final eu tive que tomar um cuidado aqui para não perder. E caiu o peão de F7, mas é claro, o empate também é tranquilo aqui. Só que agora ele está totalmente bloqueado, ninguém tem mais chance. Então, essa provavelmente eu deixei escapar. Chegamos aí a 2,5 em 5, né? E aí veio a volta, né? A sexta rodada contra o Quintiliano. Essa partida eu estava em maus lençóis aqui, quando ele sacrificou brilhantemente a qualidade aqui depois de bispo B2, D4. E essa posição tem muita compensação aqui na diagonal, nas casas brancas, né? Eu tentei jogar esse para fechar a diagonal, mas ele jogou muito bem aqui, bispo B7, F3, F5. Aqui eu tô próximo de perdido, né? De levar um ataque decisivo. Tomei de cavalo aqui para tomar de peão, bispo G5, me parecia muito duro, né? Aqui dá um peão, mas pelo menos eu achava que sustentava um pouquinho mais. E de novo aconteceu aquela coisa que do apuro de tempo, ele acabou cometendo erros e não conseguiu aproveitar aqui a vantagem. Por exemplo, nessa posição aqui, cavalo E5 era muito duro para tomar de cavalo, né? Embora tomar de torre esteja bom. Aqui cavalo E5 de novo, com a ideia de tirar a torre e entrar o cavalo em F3, e as pretas devem ganhar. Do jeito que foi aqui, eu me segurei, defendi aqui a casa F3 com cavalo. Ele jogou bispo D6, torre F1, fui mais ou menos me ajeitando. E ali no pingão, agora depois de dama D8 não tá tão fácil para ele. Agora depois de cavalo E4 eu consertei a posição, e aqui eu joguei bispo C1, mas cavalo toma C5 já era bom. Se bispo toma dama por E5, não tem D3 cheque porque eu tomo o bispo. Eu joguei bispo C1, D3, dama E3, e aí ele jogou cavalo G4, dama F4, deu um cheque em D4, cavalo F2 aqui, eu lembro de fazer com pouquíssimo tempo e mais ou menos seguro, e aqui ele pendurou com bispo F6. Ele jogar cavalo E5 ainda tem muita compensação pela qualidade, o cavalo está entrando em F3, né?
Bispo F6 agora tem um cheque em B8 e pega o poderoso bispo ali de B7, aí tá perdido. A dama voltou aqui pra zaga, depois dessa troca de damas, ele abandonou, mesmo que ele vá tomar a torre, vai sobrar um bispo a mais aqui, e a vitória mais ou menos tranquila para as brancas. Mais uma aí que eu escapei. Depois veio a partida da volta contra a Júlia. Essa foi uma partida interessante, foi uma Índia do Rei aqui. Esse é um momento importante que é F5, F4, né? Aqui os meus cavalos estão prontos para tomar aqui em E4 ou em F4. E a lá da dama não está desenvolvido, então a abertura aqui do jogo meio que vai favorecer aqui as brancas. Mas foi uma posição muito complicada aqui. B5, uma ideia bem interessante para tentar expulsar o meu cavalo com C4, né? Por exemplo, se eu tomar aqui, ela poderia tentar C4 e depois tomar aqui sem que eu possa tomar de cavalo, né? Se o cavalo sai, por exemplo, peão toma F4. Mas aqui uma boa continuação foi F toma E5 e depois de B por C4, cavalo F4, mesmo que sacrificando um peão para entrar em E6. E o bispo de casas brancas vai ganhar muita força. Agora sem adversário. Dama D4 cheque é uma boa tentativa, né? Porque se eu trocar, ela desdobra os peões e fica com a massa de peões, mas aqui dá para não tomar. E agora a ideia é expulsar essa dama com torre D1. E as brancas aqui têm vantagem. As peças das pretas estão muito descoordenadas. Acabei ganhando aqui no apuro, né? G4 a torre ficou presa, veio o bispo G5. Eu poderia tomar a torre aqui, ganhar qualidade, porque a torre continua presa aqui em G5. Agora E4, né? Dava uma casinha. Nós deixamos passar isso ali no apuro. Mas depois de cavalo F6, torre F1, agora está caindo peça. Porque se rei G7 tem torre, toma F6, rei toma, cavalo E4 cheque. E aí acabei convertendo material e ganhando. Chegamos a E4,5 em 7. Depois veio a partida contra a Juliana, de pretas. Um momento importante aqui foi essa transição para o final de torres aqui. Eu acabei de tomar o peão em C3, ela tomou em D5, eu tomei em B4 e aqui ela jogou torre D4. Bispo toma H6 oferecia boa chance aqui de resistência. E se torre E8, por exemplo, torre D7 para botar a torre por trás do peão passado. Se eu jogar torre A8, agora sim torre D4 e se A5 torre toma E4 e eu não avanço fácil agora, né, por conta do bispo caindo. Se tirar o bispo, não, E7 não, que dá o bispo, né, por exemplo, bispo C5, dá para bloquear aqui, não é fácil de avançar, tem boas chances de empate. Mas depois de torre D4 eu posso trocar os bispos e agora com o peão a mais nesse final e com a torre por trás do peão passado, na prática as chances de vitória são muito grandes. Isso acabou acontecendo aqui também no apuro de tempo, porque cada vez que a torre mexe eu avanço. Ela nunca pode tomar lá o peão, porque eu vou ganhar o final de rei e peões com o meu rei tomando os peões da ala do rei. E aqui é a questão de abrir caminho para os outros peões ali na ala do rei. E aqui depois de F4, rei G4, rei E4, agora F5, cheque, ganha o peão de F4 e a partida agora vou fazer um outro peão passado aqui com F3 e o peão H vai ganhar. Então aí chegamos a 5,5 em 8, né? Daí veio a partida da nona rodada contra o grande mestre Gilberto Milos. Foi uma Índia do Rei, né?
E nesse momento eu me sentia bem com esse cavalo em D4, bem apoiado aqui pelos 2 peões. Se ele tomar, eu tenho um peão passado protegido, mas é claro, é uma posição de equilíbrio. Também não é que tem vantagem aqui. Mas aí surgiu uma ideia interessante, que ele veio com B4, B6, trocou em C5, eu tomei, cavalo B5, F5 contra jogo típico ali na ala do rei, ele tomou em D4, e eu tomei de C, né? Era uma opção também tomar de E, né? Mas uma ideia interessante aqui, foi contra bispo A3, que ele jogar bispo H6. Talvez fosse mais prudente jogar outra coisa e deixar o bispo aqui controlando essa diagonal, tipo um bispo D2, alguma coisa assim, posição equilibrada. Mas depois bispo A3, bispo H6 é chato. E aqui tomar o peão não foi bom aqui. Torre E1 com a ideia de cheque, torre toma E3 era uma ideia legal. Aqui teria bastante compensação para as brancas, né? Claro que eu não sou obrigado a dar o cheque, mas era a minha ideia principal. Mas depois de bispo toma D6 cheque, agora tinha que jogar torre F2 e dar a qualidade, mas está bem difícil aí. Mas rei H1 leva cavalo G3 cheque. Possivelmente ele contava com dama H4 e dama E1, né? Defendendo a casa G3. No entanto, cavalo G3 cheque, HG, dama G5, ameaça mates aqui na coluna H. E aqui ele abandonou. A única ideia razoável para tentar evitar o mate era bispo E7. E se tomar aqui jogar um dama E1, tá ganho aqui para as pretas, mas também tem uma ideia ali que legal, que é, por exemplo, dar cheque em H6 aqui, F4 para tomar em G3, dama E1, peão toma, dama toma, torre F4 com ataque de mate aqui pela coluna H. Então foi uma boa vitória. E aí a gente chegou a 6,5 e 9. E na última rodada, né, contra o FIA, esse veio de uma defesa indo-Benoni. Esse era um momento crítico. Ele jogou um B3, dama B1. Eu estou atacando lá em F5 3 vezes. Ele está defendendo 2. Ele tinha um lance interessante aqui que era torre B4 para atacar em F4. E a luta segue aqui bastante complicada. No entanto, ele jogou dama C8. O ponto é que se eu tomar em H4, que agora também esse peão é uma fraqueza, né? Por exemplo, bispo toma, bispo toma. Se eu jogar cavalo, toma, tá caindo em E3, né? Não posso tirar o bispo daqui, né? Então, mas eu tenho o lance cavalo C4, que ameaça um duplo em D6 e agora tá caindo em H4. E de repente desmoronou a posição das pretas aqui, dama C7, bispo toma. Bispo G7, bispo G5. Agora o F5 é uma fraqueza de novo. Agora mais um ataque ali. Ele tomou aqui, bispo toma, jogou dama F7, mas aqui caiu o segundo peão. E o rei está exposto, a posição está bem perdida aqui para as pretas. Eu acabei conseguindo converter aqui essa posição. Ele jogou um dama G6, F5, dama F6, dei um cheque. Só que agora essa passagem de torre é chata aqui. Jogou um torre E7 para tentar defender a segunda fila, mas isso não vai aliviar muito, né? Aqui é F6, dama F7, cheque, cavalo H7, dama por D6. A torre ainda defende o bispo aqui, né? E aqui acabou depois de torre A4, dama D8. Trocou as damas, D6, cheque descoberto. Rei F8, D7. Não tem como parar a promoção e o cavalo caindo aqui, então ele abandonou. Então eu terminei a primeira fase aí com 7,5 em 10. O FIA ficou em primeiro com 8 em 10. Esse foi o resumo aí da minha participação na primeira fase. Acabei classificando para jogar com o terceiro do outro grupo, que foi o Crico. E amanhã, né, na parte 2, eu vou trazer o vídeo falando desse match. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Fique ligado aí nos nossos vídeos e acompanhe aí, né? Hoje as semifinais aí do Gaunion Chess Masters, né? Fier e Felipe Eudebes, Sup e Crico, né? E amanhã a grande final e disputa de terceiro lugar também. Então, é isso e até a próxima.